Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Se você tem problema de atenção e sente dificuldade de acompanhar as coisas que falam com você, confira a enciclopédia do caso em substack.com/casos duvidosos. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, Siddhartha Popovic foi preso preventivamente enquanto ensinava o touro malaio. O hipnólogo fugiu do presídio, mas foi novamente capturado e colocado na solitária. O menino Josias apareceu dizendo que foi atacado pelo soca-fundo enquanto lustrava a espiga de milho atrás da venda de pamonha da família. A jovem Juliana Serafim afirmou ter escapado do soca-fundo no mato. Seu Bento deu um depoimento inútil sobre o jogador Gilmar Popoca. E Paulo Braguilha voltou à cidade contando que viu uma seita satânica fazendo um ritual no sítio Tutti Frutti. Eu sou Lucas Marçal e esse é o 7º episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o primeiro. Sócrates certa vez disse que, na vida, todos os grandes acontecimentos ocorrem 2 vezes. A primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Eu não sei o que o lateral do Corinthians quis dizer, mas foi ele o autor do primeiro gol da seleção brasileira contra o México na fase de grupos da Copa do Mundo de 1986. Infelizmente, a seleção foi eliminada pela França nas quartas de final, adiando o sonho do tetracampeonato. Falando em sonho, no episódio de hoje você vai ver como um sonho pode ser um pesadelo. Um cochilo pode durar uma eternidade. Um beijo pode doer como um tiro nas costas. E a realidade pode ser apenas um vacilo. Na manhã de 13 de setembro de 1986, o ator Paulo Braguilha voltou à Pitubinha do Rio Bobo afirmando ter visto uma seita satânica atuando no sítio Tutti Frutti. Analisando as fotos de Braguilha, a polícia conseguiu ver o rosto de seu Wenceslauzinho, o caseiro da desaparecida socialite Titi Fontinelli, entre os 7 membros do culto misterioso. No dia seguinte, os policiais foram dar um sacode absurdo no sítio de Titi Fontinelli. Na batida, a polícia encontrou os 7 cultistas dormindo de conchinha, ainda com suas togas pretas em um grande colchonete na sala de estar. No segundo andar, o cadete Benedito encontrou pergaminhos com anotações incompreensíveis, tomos misteriosos com palavras em algum idioma perdido, um panelão de cachorro-quente e vários outros objetos ritualísticos semelhantes ao que Braguilha encontrou no mato quando chegou no sítio. Na hora da abordagem, não teve conversa. A polícia algemou todo mundo e julgou no camburão. Foi só em Pitubinha do Rio Bobo, cerca das 6 da manhã, que os membros da seita puderam conversar com a polícia e dar o seu lado da história. 2 deles eram sobrinhos de Titi, os jovens Anastácio e Paolo Fontinelli. Outros 3 eram jovens de classe alta do Rio de Janeiro e de São Paulo, os jovens Enio Ferreira, Isadora Moreno e Rodrigo Tamoios. Completaram a seita o menino Guará de Pereirinha do Cuticute, aquele mesmo do episódio 5, que havia sido dado como morto pelas autoridades e à época tinha 37 anos, e o caseiro do sítio, seu Wenceslauzinho. No interrogatório, tanto os sobrinhos de Titi quanto os jovens abastados inicialmente se dedicaram mais a ofender a polícia do que a se explicar. O menino Guará não era verbal e emitia grunhidos incompreensíveis. O mais maduro da seita era seu Wenceslauzinho, que já tinha quase 60 anos. O que ele disse à polícia foi que eles não eram parte de seita nenhuma. Seu Wenceslauzinho afirmou que o que Paulo Braguilha viu foi apenas uma sessão de RPG, Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis. Eu preciso admitir que, até a gravação deste episódio, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que seria RPG. Por isso, eu fui pesquisar e dei uma boa olhada na internet. O que eu descobri foi assustador e me deixou bastante confuso.
Minha pesquisa revelou que RPG era um jogo infame criado nos anos 50 como uma introdução à demonologia e à prática do ocultismo. O criador do jogo foi um romeno chamado Konstantin Romulov, um professor com 2 filhos pequenos que tinha o desafio de transformar o culto a Satanás em uma experiência divertida para atrair o interesse da criançada. Uma matéria especial sobre o RPG gravada por J.P. de Cesare para o programa Diz Aí Juventude, em 1984, reforçou bastante daquilo que eu aprendi na internet. Diferente de jogos e brincadeiras divertidas, o RPG é jogado apenas com a mente, em grupos de 2 a 7 pessoas. Uma delas, o Dungeon Master, é encarregada de ter o que os especialistas chamam de contato inicial, recebendo visões de cenas perturbadoras do mundo inferior. Cabe a ele descrever as cenas para o restante do grupo. A partir daí, os jogadores de RPG fazem uma espécie de projeção astral, enquanto dissociam e fazem contas de matemática básica. Durante as sessões, os jogadores não assumem suas personalidades. Na verdade, todos eles adotam papéis de personagens imaginários mais interessantes e mais habituados a atividades ao ar livre. Conforme o Dungeon Master apresenta desafios e provações, os jogadores de RPG rolam dados desregulados e tentam ser bem-sucedidos em suas missões, dando orgulho e alegria a Satanás. Por isso, todo cuidado é pouco. No RPG, quem acaba vencendo é sempre o capeta. Como era de se esperar, o jogo criou muita polêmica desde sua primeira edição, e houve acusações de que ele incentivaria atos de violência em jovens e crianças de saúde demasiadamente mental. Aí entra a minha confusão. Se o RPG é uma atividade tão problemática, por que seu Wenceslauzinho usaria logo esse jogo como forma de defender seu grupo das acusações de satanismo? Afinal de contas, a prática do RPG parece terrivelmente próxima de qualquer atividade demoníaca. A essa altura da pesquisa, tudo ficou muito confuso para mim, e me restou retornar aos autos do processo. O grupo afirmou à polícia que o jogo de RPG não tinha nada de demoníaco, e que se tratava apenas de uma mistura esquisita de teatro de improviso, matemática e brincadeira de polícia e ladrão. Questionados sobre como o improvável grupo se formou, os 2 sobrinhos de Titi, Anastácio e Paolo Fontinelli, afirmaram que ficaram sabendo do sumiço da tia e convidaram amigos da alta sociedade para passarem uns dias no sítio Tutti Frutti, sem avisarem suas famílias. Chegando lá, encontraram o caseiro seu Wenceslauzinho enchendo a tigelinha de água e a vasilhinha de angu do menino Guará de Pereirinha do Cuticute, e resolveram convidar a dupla para uma partida. Foi aí que nasceu uma grande amizade que já durava semanas. A história não colou, e o grupo continuou encarcerado no presídio Raposo Leitão. A partir daí, os suspeitos passaram a ser identificados na mídia como o culto de Aziroth, ou como os 7 príncipes de Satanás, portador do cálice de 1000 véus e arquivista dos segredos irredutíveis. Durante os 2 meses seguintes, Pitubinha do Rio Bobo teve uma trégua, sem novos ataques do Soca-Fundo. Enquanto isso, o Ministério Público montava os casos contra os agora 11 suspeitos. Alguns deles, como o ator Paulo Braguilha e os sobrinhos Fontinelli, tinham dinheiro para pagar bons advogados. Outros, como seu Bento e seu Wenceslauzinho, ficaram reféns da Defensoria Pública local. O Ministério Público não tinha interesse em manter o amado ator Paulo Braguilha preso injustamente. Por isso, seu julgamento foi o primeiro, e foi impressionante a velocidade com a qual o ator foi considerado inocente. Na primeira sessão do julgamento de Paulo Braguilha, ocorrida no dia 28 de novembro de 1986, Dr. Nonato, advogado do ator, pintou Braguilha como um homem das artes, um homem sensível, que num delírio de egocentrismo cometeu sim um erro em busca de notoriedade em Pituba, mas que era réu primário e que, em última instância, ajudou a cidade como pôde. Quando o juiz questionou o ator sobre como ele teria ajudado o município, Braguilha deu um testemunho que mudaria o curso do caso Soca-Fundo.
o ator fez uma acusação audaciosa e inesperada. Relatos de pessoas presentes durante o julgamento atestam que o ator se levantou de sua cadeira, tirou a camisa e, de forma dramática, disse que as autoridades de Pitubim estavam considerando que um dos acusados, ou grupos de acusados, seriam os responsáveis pelo soca-fundo, mas que não estavam vendo o óbvio. Exceto por ele, todos os acusados estavam por trás do soca-fundo. O culto de Aziroth enfraquecia a mente dos cidadãos com seus rituais satânicos. Siddhartha Popovic hipnotizava as vítimas e apagava suas memórias com o truque da mãozinha. Bob Lafayette fazia as tatuagens em suas lombares. Seu Tunico, que conhecia procedimentos cirúrgicos indígenas e tinha treinamento de primeiros socorros, removia os órgãos das pessoas como oferenda para a seita do Senhor das Trevas. Era uma máquina de maldade com 10 peças que, funcionando bem há anos, levava o horror ao bom povo de Pitubinhazinha do Riozinho Bobinho e precisava ser destruída. O testemunho de Braguilha arrancou suspiros dos presentes, fez a datilógrafa desmaiar e o promotor Hernani Cedreira gemer baixinho. O julgamento de Seu Bento foi o segundo a ser concluído. O camponês não parecia ter nada a ver com o caso Soca-Fundo, mas foi julgado culpado por falso testemunho e condenado a 70 anos de prisão em regime fechado. Restou a Bob Lafayette, Siddhartha Popovic, Seu Tunico e aos 7 do Tutti Frutti se defenderem da acusação de terem agido em conjunto como o Soca-Fundo de Rio Bobo. O mateiro aposentado Seu Tunico se declarou culpado sem mostrar remorso e foi condenado a 700 anos de prisão em regime fechado. Existe a tese de que Seu Tunico, que já estava preso preventivamente há meses, a essa altura já havia sido institucionalizado. Ele teria entrado para o crime organizado dentro do presídio Raposo Leitão. De qualquer forma, quando ele confessou, acabou endossando a tese de Braguilha e complicando as coisas para Bob Lafayette, Siddhartha Popovic e especialmente para o culto de Aziroth. Mesmo contando com jovens privilegiados e até com sobrinhos de uma das vítimas, o culto provocou a ira dos brasileiros. Sendo o Brasil um país católico, era natural que as pessoas quisessem nadar num rio de sangue e vingança e pedisse a cabeça de cada um dos acusados e de seus familiares imediatos numa bandeja. O Ministério Público, é claro, respondeu à vontade popular. Os julgamentos de Bob Lafayette e Siddhartha foram incrivelmente rápidos e, analisando os documentos da época, eu confesso que fico dividido. Por um lado, parece que não importava a falta de motivação, o histórico dos réus, nem os álibis apresentados por eles para vários dos casos de ataques do Soca-Fundo. O Estado tinha uma história satisfatória para entregar à sociedade e não queria atrapalhar essa resolução com tecnicalidades como o devido processo legal ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por outro, em uma cidade pacata e de poucos habitantes, Bob e Siddhartha realmente pareciam ser os únicos capazes de tatuar lombares e apagar memórias. O fato é que os dois foram considerados culpados e condenados a 700 anos de prisão em regime fechado. Restava então o julgamento dos 7 do Tutti Frutti, que tinha tudo para ser o mais fácil de todo o processo. Mas não foi não, senhor. Eu tive acesso às gravações de sessões do julgamento do culto de Aziroth e selecionei alguns momentos que darão ao ouvinte uma ideia do que aconteceu no fórum. O que você vai ouvir a seguir são trechos da sessão do dia 4 de março de 1987. Então é isso, excelência. Não tem nada de culto, de ritual satânico. O negócio é que tem um mestre que inventa uma história e aí os jogadores interpretam personagens e interagem com essa história. Entendeu? Eu confesso que ainda estou um pouco perdido. Olha, se os senhores permitirem, eu consigo mestrar um RPGzinho agora mesmo aqui para o senhor entender. Que tal? Aqui nós temos um corte que eu suponho ter sido para preparar a mesa do jogo e fazer as fichas de personagem. Coisa rápida. A gravação volta 4 horas depois. Legal, legal. Então vamos lá, excelência. Ó. Vossa Excelência é Gror, um bárbaro das terras gélidas de...
Eu sou de Pedra Azul, norte de Minas. Beleza, você é um bárbaro das terras gélidas de Pedra Azul e tem uma espada de 2 mãos. Você está caminhando na floresta quando de repente houve um grito de mulher vindo de longe. Ah! O que Vossa Excelência faz? Eu corro até o ponto de onde o grito parece ter vindo. Certo. Aí você vê uma espécie de homem verde, sarado, com a mordida inferior toda encavalada, agredindo uma mulher com um machado. Ele percebe a presença do senhor e parte para cima para te atacar. O que o senhor faz? Eu dou voz de prisão a ele. O senhor não tem esse poder. O réu tá maluco? Isso é desacato. Eu sou juiz de direito titular da primeira vara criminal de Santana da Baroa. Senhor, eu quis dizer que o seu personagem não tem esse poder. Vossa Excelência tem o poder. Mas Gror, o bárbaro, não. Ele não é formado. Entendeu? É brincadeira. Ué, mas eu falo que eu sou de Pedra Azul e ele também de repente é de Pedra Azul, ué. Que jogo é esse? Não, senhor. Vamos dizer que é outra Pedra Azul, uma Pedra Azul fantástica. A minha Pedra Azul também é fantástica, mas vamos dar prosseguimento. Então, o que o senhor faz? Eu chamo a polícia. Não tem polícia. Então eu não sei. Eu vou pedir aqui a ajuda dos colegas para deliberar e junto a gente vai emitir um acórdão. Pelo que parece, o julgamento foi adiado nesse momento e a gravação parou. A sessão seguinte foi no dia 11 de março de 1987. Eu ataco ele. Joia. Agora eu esqueci qual que é a regra de iniciativa. Que é pra ver quem que ataca primeiro, Vossa Excelência. Você ou o inimigo. Eu gostaria de ver a evidência mencionada pela acusação. Qual a evidência? O livro do jogador. Onde é que está essa regra? Em outro momento, o promotor Hernani Cidreira parece testar os limites da história do grupo, perguntando detalhes mais e mais específicos sobre o suposto jogo que ocorria no sítio Tutti Frutti. No trecho a seguir, ele pressiona seu Venceslauzinho. E quais eram os alter egos dos jogadores dos senhores nesse suposto grupo de RPG? O Anastácio era o mestre, né? O dono dos livros. Eu era a Ariela Greenleaf, elfa feiticeira do reino encantado de Alalil. Paolo era o Orogarne, o humano ranger, pacifista e vingativo. A Isadorinha era o Mordu, um orc bárbaro que teve a vila dele lá destruída pelos humanos quando era criança. O Enio era o Halfling, né? O Bingo Boleto, viciado em cheirar rapé. O Rodrigo era o clérigo, estagiários. E o menino Guará jogava de lobo mesmo, que era mais fácil para ele interpretar. E como o senhor explica as menções à figura de Aziroth? Foi possível encontrar diversas anotações sobre ele em um caderno apreendido lá no casarão. Isso daí a gente explicou pra polícia também. No jogo tem que ter um vilão. O vilão do nosso jogo era o Aziroth, Senhor das Trevas. A história acabou até um pouco inspirada pelo Socafundo, né? Porque o Anastácio não tem criatividade, não. Mas não tem nada a ver com o mundo real, com Pitubinha, nem com destruir a humanidade de verdade, não. Inclusive, teve um dia que nós jogamos no meio do mato, né? Pela primeira vez. Tal do live action, né? E acabou que o menino Guará ficou agitado, assustou uma faxineira lá de um outro sítio lá, que acabou capotando e caindo no barranco. Eu confesso que, ouvindo as fitas do julgamento do culto de Aziroth, é difícil identificar que o jogo de RPG teria ligação com o satanismo. Foi o que também pensou a educadora pós-graduada em ludodivertimentos Frederica Castanhari, quando foi chamada pelas autoridades para acompanhar o caso, em 1987. Analisando os autos do processo, eu descobri que Castanhari entrou na comissão com a certeza de que aquilo era um culto satânico, mas mudou de opinião durante o processo. Intrigado pela complexidade do tema,
e com medo de continuar pesquisando sobre ocultismo por conta própria na internet, eu fui atrás de Frederica Castanhari em pessoa. Hoje, Frederica é contraventora do Jogo do Bicho em Saquarema, Rio de Janeiro, e pediu que eu não dissesse a cidade onde vive. Nós conversamos por telefone, e além de dizer que toda a minha pesquisa sobre RPG era amadora e absolutamente equivocada, ela me ajudou a entender não só a dinâmica do jogo, mas como o espírito interiorano de Pitubinha do Rio Bobo lidou com uma prática tão distante do cotidiano bucólico do bom povo da terra do milho de pipoca. Então, Luquinhas, essa forma que você estava percebendo o RPG é uma percepção que eu também tinha, e isso foi um pensamento muito comum, né? Um ponto de vista muito comum ali no final dos anos 80. E o que te fez mudar de ideia, Frederica? Bom, eu fui ler os livros que estavam na mesa do ritual. Esses livros eram o livro do mestre, o livro do jogador e o livro dos monstros. Eram livros importados, em inglês, uma língua que assusta, mas eram apenas manuais. E manuais que ensinavam essas regras desse jogo de interpretação de papéis. Nada mais que um faz de conta que os jogadores interpretam esses grandes heróis fantásticos, tipo Hércules, tipo Beowulf, e trabalham em equipe nesse mundo imaginário que é descrito pelo mestre. E eu não vi em lugar nenhum desses livros esses ensinamentos sobre demonologia. Me pareceu uma coisa de gente antissocial. Era um negócio esquisito, mas nada satânico. Só coisa de virgão do brejo mesmo. E você chegou a jogar o temido jogo RPG? Cheguei, sim. E jogou de quê? Eu fiz uma anã bárbara que usava um colar com os crânios dos goblins que ela matava. E ela bebeu o sangue de um bode mascavo e ganhou poderes inimagináveis. Foda, hein? Muito foda, pô. E na gruta do mago psicótico, eu acabei encontrando um martelo que me dava a capacidade de esquartejar 2 inocentes num turno. Porra! Foi um negócio de doido, assim. Eu tava tirando 15, 20 de dano de um fazendeiro comum. Criança então tava matando igual pernilongo. Pá! Era uma atrás da outra. Uma vez avaliados os fatos, tudo me levou a crer que o RPG era apenas um jogo de faz de conta, sem nenhuma ligação com o oculto. Mesmo assim, os 7 membros do grupo foram condenados a 700 anos de prisão em regime fechado. O caso foi encerrado, os condenados foram presos, Pitubinha do Rio Bobo explodiu em festa. Falando assim, parece até que chegamos ao fim da 3ª temporada do podcast. E por algum tempo, este realmente seria o episódio final. Mas isso mudou quando eu abri a porta do meu apartamento e vi um pacote sobre o meu tapetinho vermelho das pimentas Marshall. Um pacote com um papel pregado nele. No papel, eu li, em letras garrafais: Pizzaria Bate-Papo. Pizza grande, mais refrigerante por apenas R$ 49,90. Entregas em toda a cidade. 99803-4377. E link para as redes sociais. Checando o verso do papel, eu li uma única palavra escrita à mão: Soca Fundo. No próximo episódio, o culto de Aziroth se manifesta de dentro do presídio. Minha pesquisa revela que Pituba chega aos anos 90 assombrada pelo passado e começa a produção do filme do Soca Fundo. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando esta obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal.